Pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, né? A Raquel, a Ana Cláudia, a Nani, a Anitele, Giovana, a Maria, amém. E a paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Glória a Deus. Gente, hoje a gente vai estudar a segunda Crônicas, capítulo 31. O que acontece? Quando a gente lê o livro de Reis, né, é muito bom a gente ler o livro de Crônicas junto, porque o livro de Crônicas é uma recapitulação do que aconteceu no livro de Reis, né? Quando o povo volta lá de Jerusalém, o povo volta lá da Babilônia, né? E eles vão reconstruir ali o templo, tá todo mundo meio desanimado, porque eles não conseguem mais construir um templo igual de Salomão, né? Eles estão voltando da escravidão ali na Babilônia, da servidão, e eles não conseguem, não tem condições deles construírem um templo igual foi de Salomão. E o povo fica muito desanimado, né? O povo fica muito triste ali, fica muito desanimado por conta disso. E surge a necessidade, então, de se lembrar a história desse povo, né? E eles começam a recontar a história desse povo. E o livro de Crônicas é isso, né? Eles relembrando o que aconteceu. E às vezes a gente acha detalhes no livro de Crônicas que não tem no livro de Reis, que é o que a gente está vendo agora, né? Então, lá no livro de Reis, quando a gente estuda o reinado de Ezequias no livro de Reis, há um salto na história, né? Em um capítulo tá falando sobre ele virar rei, que ele foi um bom rei e tal, e do nada passa 14 anos, né? Fala sobre o cerco que houve ali, né? No quinto ano, foi no quinto ano dele. O cerco que houve no início ali do reinado de Ezequias, e no quinto ano é que termina o cerco, né? Então houve o cerco ali no início, acho que foi no segundo ano de Ezequias, terceiro ano, no comecinho de Ezequias ali, houve o cerco lá em Israel pela Síria. Então dura 3 anos o cerco e o reino norte é levado. E você encontra isso daí isso na história, e do nada pula para o 14º ano do reinado de Ezequias, tá? E no 14º ano do reinado de Ezequias, o que acontece? Já é um novo rei na Síria, porque o rei que vai levar o povo do reino norte para a Síria é Salmaneser. Aí quando a gente chega ali no 14º ano do reinado de Ezequias, eis que é um outro rei chamado Senaqueribe. E nesse intervalo de tempo, entre o rei Salmaneser e o rei Senaqueribe, há um outro rei chamado Sargão, que a gente vai encontrar ele no livro de Isaías. Então, a gente vê que há um salto na história enorme no livro de Reis, né? No livro de Reis a gente vê que termina ali com o cativeiro, o povo sendo levado pela Síria, do Reino Norte, e depois já vai para o 14º ano do reinado de Ezequias. Mas nesse meio tempo há muita história, há muita coisa para a gente estudar. A reforma religiosa de Ezequias, que é contada no livro de Crônicas, que é o que a gente está estudando. A reforma religiosa... A paz, Daniel, seja bem-vindo. A reforma religiosa que a gente está estudando, ela não vai durar muito tempo, infelizmente, né? O primeiro ano, a gente vai continuar agora o primeiro ano do reinado de Ezequias. Assim que Ezequias vira rei, ele tem uma sede muito grande em obedecer a paz, Adriano, em obedecer, em servir a Deus, né? E ele faz aquela reforma religiosa, uau, tem aquele avivamento, né? O povo, a gente vai ver hoje mais um pouco sobre isso, é o próprio povo que decidiu por Deus, né? É um avivamento extraordinário que acontece aqui na história de Israel. E também tinha o pessoal de Efraim junto, de Manassés junto, né? Tinha um pessoal de Zebulon. Então não tinha só o pessoal do reino de Judá, tinha também o pessoal do reino norte, o pessoal do reino de Israel que vai ser levado pela Síria, né? E a gente observa um avivamento extraordinário. Isso no primeiro ano do reinado de Ezequias. E o que acontece? A gente vai ver que conforme a gente vai juntando os livros, a gente começa a ver um esfriamento do povo de Israel. Tá? Então a gente vai ver isso agora. A gente vai estudar hoje ainda sobre o avivamento. A gente hoje no segundo livro de Crônicas, capítulo 31, continua falando sobre um avivamento que está acontecendo no Reino Sul e incendiou também o Reino Norte, parte do Reino Norte. E é um avivamento tão grande que eles vão sair para o Reino Norte destruindo os altares pagãos que existem lá no Reino Norte. Então foi um avivamento extraordinário.
a paz da Seara foi um avivamento extraordinário, tá? Mas o que acontece? A gente vai voltar depois, terminando o segundo livro de Crônicas aí, capítulo 31 hoje, a gente vai voltar para o livro de Oséias. Porque o povo de Israel vai se desandar, não tem jeito, o povo de Israel do Reino Norte não tem mais jeito, e eles começam a esfriar novamente, a gente volta para o livro de Oséias, então, e a gente vai falar, ler o livro inteiro de Oséias, tá bom? Até que venha o Reino Norte, né, a Assíria, venha a Síria e tome todo o Reino Norte, tá? Então, a gente tá nesse contexto da história aí, né? Onde a princípio um avivamento ali no início do reinado de Ezequias. O povo se empolga por Deus no início do reinado de Ezequias e depois o povo começa a esfriar, principalmente o reino norte começa primeiro, né? Eles começam a esfriar e então ao cerco começa a esfriar o cerco lá no Reino Norte, a gente vai ver isso nessas aulas de agora. Então começa a ter... Eu tô explicando bem para vocês contextualizarem o que vai acontecer aqui na história, porque agora, gente, a gente vai ver muita movimentação. E a gente não pode se perder, vai ver muito vai e vem, sabe? Muito para lá e para cá, até que vai chegar uma hora que a gente só vai estudar o Reino de Judá, porque o Reino Norte vai sumir. Só vai voltar depois lá para frente com os samaritanos. Então a gente precisa entender isso. O que tá acontecendo agora, né? Repetindo, tá tendo um grande avivamento. Com o surgimento do rei Ezequias, filho de Acás, né? Ele faz um avivamento extraordinário e ele chama para esse avivamento, como o avivamento realmente incendiou o reino de Judá, o povo de Judá se rendeu a Deus verdadeiramente, começou a zelar a paz. Márcia começou a zelar por Deus ali, né? Ele chama também o pessoal do Reino Norte, a gente lembra, e vem. A gente lembra que a princípio eles tiraram uma do rei Ezequias, né? Mas depois eles se arrependem e vêm adorar a Deus. Então vem gente de Efraim, vem gente de Manassés, vem gente de Zebulon, vem gente de várias tribos do Reino Norte para adorar ali a Deus. E, gente, isso não dura muito tempo, infelizmente, né? Principalmente para o Reino Sul. A gente lembra que aqui, nesse momento da história, faltam 5 anos para o Reino Norte ser levado pela Síria. Então, a gente está vendo já que está muito perto da tomada do Reino Norte, tá? Então, faltam 5 anos para Salmaneser vir, invadir e levar todo o pessoal do Reino Norte lá para a Síria e colocar assírios para morar ali. 5 anos só. Nesse início aí do reinado de Ezequias, um pessoal do Reino Norte até que se converte, né? Até que fica meio ali arrependido, se volta a Deus, mas não vai durar isso. Isso não dura, eles voltam a pecar, eles voltam a afrontar a Deus, né? Eles voltam a abandonar a Deus. Então, acontece a rebelião do rei Oséias lá no Reino Norte, que a gente já vai ver essa semana também. Então, quando ele faz a rebeldia dele lá e vai procurar o Egito trai ele, então ele cria uma briga ali contra a Síria, né? E a Síria dessa vez vem e toma, faz um cerco ali de 3 anos, a gente vai ver isso. Nesse cerco de 3 anos, o que acontece, né? O Reino Norte vai lá, tenta tomar ali Samaria, eles rodeiam toda a Samaria para entrar e tomar o trono e tomar a cidade, conquistar a cidade toda, e eles demoram 3 anos para fazer isso. Os portões da cidade estão bem fechados, eles não deixam ninguém entrar. E os assírios tudo em torno ali, né? A paz, Raquela, seja bem-vinda, amém. Eles estão ali em torno do Reino Norte. E dura 3 anos esse cerco. E o que vai acontecer nesses 3 anos que a gente vai estudar? É Oséias. Oséias falando, tá? Então, a gente já tá no finalzinho do livro de Oséias. Se eu não me engano, a gente parou no capítulo 10, capítulo 11. A gente parou por aí no livro de Oséias, né? E essa parte do livro de Oséias já tá no cerco, tá? Então, Israel já vai estar ali no cerco da Síria e Oséias prega as últimas palavras antes ali do povo ser levado pela Síria, tá? Então, foi o que eu disse, a gente tem um pulo na história enorme no livro de Reis, mas esse pulo ele é preenchido por outros livros, né? A gente consegue preencher esse pulo do livro de Reis com o livro de Crônicas, com o livro de Isaías, com o livro de Miqueias, com o livro de Oséias, né? Então dá pra gente preencher esse buraco aí, pra gente entender o contexto de Judá depois, porque Isaías vem depois com uma raiva de Judá e a gente não consegue entender, né? Como assim? Houve um avivamento tão grande por Ezequias e como que Judá vai cair do jeito que ele vai cair?
depois, a ponto de Deus querer entregá-los ali para Senaqueribe, né? Senaqueribe vai entrar ali e quase que vai tomar eles, mas por fé de Ezequias ali, porque Ezequias vai se render a Deus, vai se arrepender dos pecados e tal, não vai ser tomado. E a gente vai entender isso agora. E o que é importante a gente entender é esse esfriamento de fé, esse esfriamento espiritual que vai acontecer, né? E a gente vai, o estudo agora, a gente vai voltar para isso, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai ficar indo e vindo para a gente conseguir contextualizar esse esfriamento espiritual que vai ter, para a gente ver um Judá diferente depois, tá bom? Então, eu tô preparando as aulas nesse sentido. Amém. Eu vou orar agora, então, e a gente vai falar hoje sobre o segundo livro de Crônicas, capítulo 31, que é ainda sobre o avivamento que está ocorrendo no reino de Judá, tá bom? Então, eu já disse assim agora por cima, para vocês entenderem, né, que eu tô preparando a aula nesse sentido, para vocês conseguirem ver esse esfriamento espiritual, para entender por que no 14º ano de Ezequias, eis que vem ali Senaqueribe para invadir Judá, tomar Judá, né? E quase que leva mesmo, né? Mas Ezequias ali tem um arrependimento e tal. O que acontece ali, né? Que houve ali de errado na história. E a gente vai conseguir entender isso pelo livro dos profetas, tá bom? Então, amém. Vou orar agora e a gente começa o segundo livro de Crônicas, capítulo 31. E continua vendo o avivamento que há no primeiro ano ali do reinado de Ezequias. Amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Sua santa presença, Pai, amém. Meu Deus, vem, fala conosco, se revela a cada um de nós, que a Sua verdade seja manifesta em nossas mentes, em nossos corações, que venhamos a ser transformados através dela, Pai, que ela nos penetre, nos trazendo o verdadeiro arrependimento, a verdadeira transformação de mente, de atitude, que venhamos a andar na Tua presença e buscando a Tua face sempre, Senhor, amém. Que nos desviemos de todo mal, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nessa caminhada, ilumine o caminho, para que não venhamos a tropeçar sobre alguma pedra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. E, Pai, perdoai os nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. O próprio Senhor Jesus um dia disse que o pensar já é pecado, e nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade e declaramos que precisamos de Ti, Deus. Somente o Senhor nos santifica, somente o Senhor nos lava da nossa imundície e nos purifica. Então, meu Deus, que o Senhor nos perdoe as nossas fraquezas, a nossa iniquidade, a nossa transgressão, os nossos pecados e nos transforme, Pai, em nome de Jesus, nos santifica, nos purifica e nos usa, Senhor. Nos usa para o Teu reino de uma forma extraordinária, com ousadia, com intrepidez, para falar sobre o Teu evangelho, para propagar a Tua palavra, Senhor, de uma forma genuína e verdadeira. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, acerca dela, acerca do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor trabalhe em cada mente que aqui está, para que nenhuma dúvida surja, e se alguma dúvida surgir, que o Teu Espírito Santo esclareça todas elas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Porque o Senhor Jesus disse isso, que não há dúvidas, que seja grande para o Espírito Santo, que toda dúvida Ele responde, que assim seja, Senhor. Responde a dúvida de cada uma dessas pessoas que surgir durante a aula, durante a leitura da Tua Bíblia, que o Seu Espírito Santo esclareça a dúvida dessa pessoa e que ela seja convencida sobre a Tua verdade, sobre a Tua palavra, sobre a fidelidade dela e sobre o quão confiável que ela é, Pai. Amém. Senhor, obrigada pelo pão de cada dia, pelo provimento, pela Sua provisão, pelo alimento que nos é dado, e que, em nome de Jesus, Senhor, a Sua vontade seja feita em nossas vidas, porque nós temos prazer nela, que não seja conforme a nossa vontade, porque o nosso coração é falho, nós nos enganamos, mas que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, assim como já é feita nos céus, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, 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 glória a Deus. Então agora a gente vai para o segundo livro de Crônicas, capítulo 31. Então vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história para a gente começar, tá? Porque ele já vem com um gancho do que aconteceu antes.
que está acontecendo aqui na história? A gente lembra, Ezequias virou rei, Ezequias acabou de virar rei, e Ezequias decidiu, a primeira atitude dele, no primeiro mês dele de rei, é reabrir o templo. Mas há um problema muito grande em reabrir o templo. Por quê? Porque o templo, ele foi profanado por Acás, pelo pai de Ezequias. Né? Acás, a gente lembra que era um homem muito cruel. Então, Acás, ele pegou coisas do templo e jogou no lixo. Acás, ele pegou o altar de bronze de Deus, que deveriam ser feitos os sacrifícios a Deus, ele colocou num canto e colocou no lugar daquele altar o altar do Deus de Damasco. Ele havia trancado o templo para que ninguém mais entrasse. Ele quebrou as portas do templo. Tudo que era valioso ele arrancava, né? E esse era Acás. Então, o templo estava destruído. Qual foi a primeira coisa que Ezequias quis fazer? Reabrir o templo, purificar o templo. Mas quem é que poderia purificar esse templo? Se estava todo mundo desviado, se estava todo mundo em pecado, né? Aí Ezequias se lembra da lei. Quem é que foi chamado para servir a Deus no templo? Quem é que foi chamado por Deus para trabalhar no templo? Os levitas. Então, os levitas e os sacerdotes foram escolhidos por Deus para cuidarem do templo. Então, Ezequias, com sabedoria, chama todos os levitas, todos os sacerdotes e conversa seriamente com eles. E fala isso. Fala, gente, quem é que Deus escolheu para cuidar da casa dele, para cuidar do templo dele? Foram vocês, os levitas. Então, por que a casa dele está do jeito que está? Então, não vamos fazer errado igual nossos pais fizeram. Não vamos pecar igual os nossos antecessores fizeram, porque a gente está vivendo o mal que a gente está vivendo as graças que a gente está vivendo aqui em Judá, por causa disso, por causa do pecado deles. Então, vamos fazer o certo de agora em diante, se purifiquem, peçam perdão dos seus pecados, façam sacrifícios por culpa, façam o holocausto, e então vocês vão se purificar para então, depois de purificados, vocês arrumarem um templo. Então, vocês já estão limpos, purificados, entram no templo e arrumam um templo, consertam o templo. E Ezequias fez isso, o povo concordou, os levitas e os sacerdotes concordaram, a gente lembra, e eles foram lá se purificar. A gente lembra que a Bíblia diz que os levitas estavam mais empolgados do que os sacerdotes. Então, os levitas, apesar de ser um número maior do que de sacerdotes, eles se purificaram mais rápido, porque eles estavam com mais disposição a servir a Deus do que os sacerdotes. Então, eles se purificaram e eles começaram a ajudar ali a arrumar a parte de fora do templo. Porque havia um grande problema ainda. Só quem pode entrar no templo é sacerdote. Levita não pode entrar no templo. Só quem podia entrar dentro do templo era sacerdote. Só descendente de Arão podia entrar dentro do templo. Outro levita não podia. Tinha que ser descendente de Arão. E eles então se purificaram, a gente lembra, né? Quando os descendentes de Arão se purificaram, foram lá para dentro do templo e eles começaram a arrumar o templo. A gente lembra que tinha o castiçal, né? Tinha o castiçal lá de ouro que ficava acesa, né? Tinha que deixar as luzes sempre acesas, lembra? Quando a gente estudou a lei ali, Levítico, tudo, Êxodo, né? E, gente, já não estava mais acesa há muito tempo. O templo estava fechado, né? Tinha coisa faltando, que a Acás pegou e jogou no lixo. Então, eles foram lá, pegaram as coisas que a Acás tinha jogado no lixo, pegaram do lixo, purificaram, levaram para o templo, reacenderam castiçal, purificaram todo o templo dentro. A gente lembra que eles tinham arrumado tudo, então eles foram inaugurar o templo, né? O templo já estava bom, já dava para ser usado, estava tudo certo, eles inauguraram o templo. Aí, quando eles foram inaugurar o templo, a gente lembra, era o segundo mês do ano. Então, no segundo mês do ano, a gente lembra que a Páscoa deles era no primeiro mês do ano, que o calendário deles mudou ali depois da saída no Egito, né? Que a gente falou do Egito. O ano das outras nações já estava correndo, o ano no Egito já estava correndo, era para março, abril, mas quando eles saíram do Egito, Deus falou para o calendário deles zerar e voltar para o primeiro mês, né? Então, o primeiro mês deles era diferente das outras nações ali. E aqui eles estavam já no segundo mês.
Por quê? O primeiro mês que era o mês que eles deveriam comemorar a Páscoa. Mas não tinha condições de comemorar a Páscoa porque o templo ainda não estava purificado, eles não estavam purificados, não tinha condições. Então Ezequias decidiu comemorar a Páscoa quando? No segundo mês. A gente lembra que a gente estudou isso com Moisés, que Deus permitiu que isso acontecesse no caso de não haver tempo suficiente de ser purificado até o tempo da Páscoa. Você podia cumprir a Páscoa no mês seguinte, não tinha problema nenhum. E então eles fizeram isso. Só que Ezequias era tão extraordinário que Ezequias falou, eu não vou permitir que esse avivamento aconteça só aqui no reino de Judá. Vamos chamar também nossos irmãos lá de cima, né, do reino de Israel, ali do reino norte, do rei Oséias lá, né? Vamos lá falar com o pessoal de lá. E então Ezequias mandou mensageiros por todas as tribos lá do reino norte, a gente lembra, né? Quando as tribos ouviram a mensagem, leram a mensagem, eles começaram a tirar uma de Ezequias, a gente lembra, eles começaram a rir de Ezequias e tirar uma. Mas depois, alguns se arrependeram, não foram todos, alguns se arrependeram e decidiram ir lá para celebrar a Páscoa em Jerusalém, né? Eu até falei sobre isso, que não era fácil para eles não, porque havia uma rixa ali entre os dois reinos, né? Mas eles foram, eles se humilharam e foram lá em Jerusalém. Não era fácil não um samaritano ir lá para Jerusalém. E eles foram. Então eles foram lá para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então a gente lembra que foi uma euforia tão grande, um avivamento tão extraordinário, que era para eles cumprirem 7 dias de festa. Então, esses 7 dias de festas, o rei Ezequias havia falado para eles, olha gente, agora que a gente está feliz com Deus, a gente está fazendo aí uma aliança com ele de novo, né? A gente voltou a ficar de bem com ele. Vamos oferecer sacrifício pacífico. Vamos oferecer a oferta pacífica para Deus, né? Que eu até expliquei o que era na aula passada. Então, eles ofereceram. Só que, além da oferta pacífica, espontaneamente eles decidiram entregar mais holocaustos. De livre e espontânea vontade para Deus, né? Que eu também expliquei o que extraordinário aqui. Por que isso é extraordinário, né? É muito extraordinário entregar o holocausto. E eles entregaram de livre e espontânea vontade, porque quiseram holocaustos a Deus. E a Bíblia diz que eles estavam tão alegres, mas tão felizes. E nesses 7 dias, eles ouvindo falar sobre Deus, os levitas cantavam, salmodiavam, né? Os salmos de Davi, os salmos de Asaf. E eles estavam tão felizes, mas tão felizes nesses 7 dias, que eles prorrogaram por mais 7 para adorar a Deus. E ficaram mais 7 dias lá na frente do templo, adorando a Deus e oferecendo mais sacrifícios e mais sacrifícios, tá? Então é nesse momento da história que a gente vai voltar agora. Eles estão lá super felizes na frente do templo, prorrogaram o período da Páscoa e eles estão entregando vários sacrifícios a Deus, além do que foi pedido, e eles estão num total avivamento. E é nesse momento que a gente volta e a gente lembra que ali existem pessoas do Reino Norte. Existem efraimitas ali, existem pessoas da tribo de Manassés, da tribo de Zebulon, da tribo de Asser. Então tem pessoas de outras tribos ali também, tá? Então a gente vai voltar para esse momento da história. Versículo 1 diz isso. Acabando tudo isto, o que é tudo isto? Isso que a gente acabou de falar agora, que eu relembrei vocês. Os sacrifícios e a Páscoa, os 14 dias que eles ficaram lá adorando a Deus, os levitas salmodiando, tudo. Acabou isso. Quando acabou a festa, a Páscoa, aí é que diz que todos os israelitas que se achavam ali foram andando para as cidades de Judá. Então eles começaram a quebrar todos os ídolos, começaram a quebrar todas as estátuas, começaram a destruir os postes de Aserá, começaram a derrubar os altares pagãos, começaram a destruir tudo que se encontrava entre as terras de Judá e Benjamim. Então a gente lembra, o reino de Judá não é só a tribo de Judá, né? O reino de Judá é Judá e Benjamim. Quando os judeus voltam, não é só a tribo de Judá, é Judá e Benjamim. Quando lá no tempo de Jesus é dito judeu, não é só a tribo de Judá, é Judá e Benjamim. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era judeu, só que ele era de Benjamim. Ele era da tribo de Benjamim. Então, o reino de Judá, ele era composto pela tribo de Benjamim e de Judá. Mas como o trono sempre foi de Judá, ficou o nome de Judá.
como a gente já falou uma vez, né? Lá no Reino Norte, a maior tribo do Reino Norte era qual? Efraim. A maior parte dos tronos no Reino Norte, Efraim. Por isso que tantas vezes na Bíblia o Reino Norte é chamado de Efraim, assim como o Reino Sul é chamado de Judá. Né? A tribo maior é a de Judá, em vista de Benjamim, e o reino, o trono foi sempre de Judá. Enquanto lá no Reino Norte, a maior tribo é Efraim, e a maior parte do tempo que o trono passou ali naquelas tribos foi pela tribo de Efraim. Então recebe o nome de Efraim. E agora eles pegam ali, passam pelo reino de Judá, derrubando todos os altares pagãos. Gente, o povo fez isso. O avivamento era tão extraordinário que ninguém precisou mandar. Eles foram lá destruir os altares pagãos, as estátuas. E olha que extraordinário. Agora vem o extraordinário, porque isso daqui é muito extraordinário. Não só o povo de Judá fez isso, mas o povo de Efraim e de Manassés também. Isso é extraordinário, porque é o pessoal do Reino Norte. Aqui a gente lembra, faltam 5 anos para eles serem levados pela Síria. Tá? Então, aqui eles já pagavam tributo para a Síria, mas ainda falta 2 anos para o cerco. Né? Faltam 2 anos aqui para o cerco que vai ter e 5 anos para eles serem levados. Então, eles saíram lá pela terra de Efraim, eles saíram lá pelo reino norte, lá pelo reino dos bezerros, né, de Betel. Eles saíram lá por Efraim, por Manassés e destruíram também lá no reino norte. Então aqui diz, então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua casa, né? Então depois que eles destruíram todos os ídolos e tal, cada um foi para sua casa. Então agora no versículo 2 continua e diz assim: agora é mais rápida aqui a leitura, tá, gente? Só vai falar sobre serviço. Ezequias vai pôr algumas pessoas para serviço no templo. Porque o que acontece? O intuito de Ezequias é o quê? É o templo sempre funcionar. O templo ficou muito tempo parado, não funcionava. Mas agora Ezequias quer fazer o templo funcionar. De dia, de noite, de tarde, sem parar. E ele vai colocar pessoas trabalhando no templo. Então, essas pessoas vão ficar lá trabalhando diariamente. Vai voltar a se cumprir a lei de Deus, né? Que exigia que houvesse uma oferta diária, uma oferta da manhã e uma oferta da tarde. Vai começar a ter tudo isso de novo, o templo sempre aberto e os levitas cantando ali na frente do templo, tudo vai voltar a ter tudo isso. E agora vai falar sobre isso pra gente, tá? Quem foi que ele escolheu pra fazer o quê? No versículo 2, então, diz que Ezequias foi e selecionou turnos para os sacerdotes cumprirem, né? E também selecionou turnos para os levitas cumprirem, né? Turno após turno, segundo o ministério de cada um, segundo o que cada um devia fazer ali dentro do tabernáculo, dentro do templo. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor, né? Então ele escolheu aqui os sacerdotes que deveriam cuidar das coisas de Deus, que os sacerdotes eram incumbidos de cuidar das ofertas, né? Eram sacerdotes que faziam esse serviço de cuidar das ofertas, entrar no templo, acender o incenso e tal, só o sacerdote podia. Então ele escolheu esses sacerdotes e os levitas, ele também escolheu para ajudarem os sacerdotes no serviço de fora do templo ali, né, que era feito ali no pátio, e também para eles ficarem cantando e tocando instrumento na porta do templo ali. Versículo 3, né? E nos arraiais do Senhor. Então a gente vê, né, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. Então eles ficavam ali na porta cantando e ministrando. Eles ficavam ali na porta lendo a lei, explicando a lei para as pessoas. Eles ficavam ali na porta salmodiando, eles ficavam ali na porta cantando, né? Então era tudo isso que eles faziam. Como era no tempo de Davi. No versículo 3, então, diz: a contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. O que acontece? Ezequias, ele tirava dos próprios animais dele, do reino dele, para cumprir a lei que dizia que tinha que ter oferta diária, oferta da manhã e da tarde, né? Então, nem todo mundo tinha condições de dar, porque a gente lembra que havia muita discrepância aí, né? Havia pobres extremos e ricos extremos, né? Era uma diferença muito grande da sociedade.
E ele então tirava do reino dele, tirava do palácio dele os animais para oferecer ali de manhã e à tarde para cumprir a lei em holocausto para Deus. Ele dava por completo. A gente lembra que o holocausto é o sacrifício mais completo que existe, né? Que é o sacrifício onde é o animal inteiro queimado para Deus. Nada fica para os sacerdotes, nada fica para você, é tudo para Deus. E ele ofereceu esses animais em holocausto a Deus, segundo a lei. E aqui diz também das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Então ele dava os animais. Então, para garantir, não se sabia se o povo ia querer dar ou não, ele mesmo dava, ele mesmo garantia ali o cumprimento da lei. Versículo 4 então diz: além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Lembra o que a lei dizia? Quando a gente estudou Levítico e Êxodo, havia uma lei onde os levitas e os sacerdotes não poderiam trabalhar de outra coisa senão no templo. Então, um levita, um sacerdote, não podia trabalhar de vender trigo. Um levita, um sacerdote, não podia trabalhar, por exemplo, de um comerciante, não podia trabalhar de doméstico, ele não podia fazer nada. Não podia receber uma outra renda, ele não podia receber renda nenhuma, na verdade. Ele tinha que trabalhar para Deus. Só. E a gente lembra que o que acontece? Ele trabalhava para Deus, só que não tinha dinheiro, não tinha remuneração, né? Não recebia pagamento. Então Deus instituiu uma forma de manter esses trabalhadores dele, os levitas e os sacerdotes que trabalhavam de dia e de noite para ele. Não podiam exercer outro tipo de função. Eles tinham que ficar dia e de noite ali empenhados em servir. E então Deus havia ordenado, a gente lembra, que o povo de Israel, as outras tribos, exceto a tribo de Levi, que é a tribo que servia a Deus, né? Porque os sacerdotes também vêm da tribo de Levi, exceto a tribo de Levi, as outras 12 tribos, né? Que a gente lembra que com Levi são 13, porque tem Efraim, Manassés, que José se divide, né? Então, as outras 12 tribos deveriam fazer o que a gente lembra na Aliança da Lei falava? Pegar 10% de tudo que passasse pelas mãos deles e dar a Deus no templo. E além dos 10%, as primícias também deveriam ser entregues no templo. E eles não faziam isso mais. Então, os levitas e os sacerdotes não eram mais sustentados. Então, eles se viravam para ver o que podiam fazer. Aí, por isso também que surgiram tantos profetas falsos, que falavam que a pessoa queria ouvir para ganhar dinheiro para comer. E agora não, agora Ezequias quer acabar com isso, Ezequias quer que eles fiquem só trabalhando para Deus. Ezequias quer que eles não façam mais nada além de servir a Deus. Só que precisa manter esse povo precisa comer. Né? Eles vão ficar dia e noite ali trabalhando para Deus, servindo, ajudando, mas precisam se alimentar. Então agora Ezequias fala isso, gente, ele ordena que mensageiros vão em todas as casas do reino dele, do reino de Judá, e ordene que as pessoas deem no templo de Deus o que é dos levitas, o que é de direito deles, que Deus havia falado na lei, que é os 10% e que são as primícias. E é isso que vai começar a acontecer agora. Então, agora as pessoas vão começar a pegar 10% de tudo que elas têm e vão começar a entregar lá para os levitas. Eles vão começar a pegar a primícia que vier para eles e vão entregar lá no templo. E a gente vai ver o que vai acontecer. É isso que está dizendo aqui. No versículo 5 diz assim: logo que o rei Ezequias divulgou esta ordem, o povo de Israel obedeceu. Eles não acharam ruim, não. Eles não ficaram reclamando. Diz que eles entregaram em abundância. Não entregou pouco, não. Deus havia prosperado tanto esse povo depois que eles decidiram obedecer verdadeiramente, depois que eles se arrependeram verdadeiramente, começaram a querer fazer o certo, decidir fazer o certo. Eles foram tão abençoados que quando eles entregaram em abundância. Ou seja, se é 10% e os 10% que está entregando é muito, é em abundância, os 90% que sobrou é muito mais. E é nesse sentido que está falando. Houve uma prosperidade aqui depois desse avivamento. E aqui então diz isso. Eles entregaram em abundância. No versículo 5, logo que foi divulgada essa ordem, os filhos de Israel levaram lá para o templo de Deus as primícias.
as primícias de todo cereal, as primícias de todo o vinho, as primícias de todo o azeite, as primícias de todo o mel, as primícias de tudo que foi produzido no campo. Eles levaram. E levaram em uma quantidade absurda. Era uma quantidade muito grande. E eram só as primícias. Então, imagina o que vem depois, se isso são as primícias, essa abundância, né? E aqui diz que além das primícias, eles também levaram os dízimos. Então, eles também levaram 10%. Então, 10% de tudo que passava pelas mãos deles. E levaram também, e também em abundância. Então, no versículo 6 diz, os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também levaram os dízimos das vacas. Então, eles não levaram dízimo só em dinheiro. É isso que está dizendo aqui. O primeiro dízimo que foi levado foi em dinheiro. Eles levaram 10% do que eles tinham da renda deles. Só que eles também levaram 10% das vacas deles. Eles levaram 10% das ovelhas deles. Eles levaram 10% de tudo que eles tinham. E aqui então diz, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. Então, assim, quando esse povo começou a se movimentar para entregar ali o dízimo para os levitas se manterem, né? Começou a dar muito, a amontoar, era muita coisa, já não estava cabendo mais ali no pátio, no templo. Aí então no versículo 7 diz que no terceiro mês, olha só, agora a gente já está no terceiro mês do reinado de Ezequias. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram os montões, tá? A gente lembra que, na verdade, a gente até falou sobre isso, né? Isso era uma regra anual. Então, eles deviam juntar o ano e entregar uma vez por ano, né? Eles não tinham que ficar indo todo mês. Era longe. Imagina, o povo lá da tribo de Dan ir lá para Jerusalém todo mês. Eram horas de viagem, era muito cansativo. Então, não, era uma vez por ano. Era uma festa que era feita, a festa das primícias, a gente lembra, era feita uma vez por ano. Você ia lá e entregava a do ano, a primícia do ano, o dízimo do ano, né? E eles estavam devendo a do ano. Então, eles fizeram e acabaram em 7 meses. O que eles tinham que ter entregue não entregaram. Então, agora eles estão compensando o que eles não fizeram antes, né? Então, no sétimo mês terminou. Aí, no versículo 8, diz que Ezequias foi lá ver como que estava a situação. Aí foi Ezequias lá, os nobres, né, as autoridades ali da cidade foram lá junto e viram que era muita coisa. Muita coisa. E quando eles viram que era um montão de coisas, a paz, Helenildo, eles começaram a bendizer a Deus. E eles começaram a bendizer ao povo de Israel, que foi justo. E deu o que era certo. Devolveu o que era certo ali, entregando o dízimo. Então, no versículo 9 diz assim, perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então Ezequias foi lá, conversou com os sacerdotes e os levitas para perguntar que montão é esse aqui, porque esse monte de coisa aqui, que isso? É doação extra, o que é? Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, né? Zadok também era sacerdote, era sumo sacerdote Zadok. E a gente lembra, tem na história, creio eu que seja esse que está sendo falado aqui. Existe na história um Zadok, sumo sacerdote, que ajudou Davi. Ele ficou do lado de Davi ali, quando Absalão tentou matar Davi. Eu creio que seja dessa casa aí, né? Porque ele é sumo sacerdote também e ele é descendente de Zadok. Então, pra gente ver, tá querendo honrar Zadok, porque Zadok foi fiel a Davi, né? E esse era descendente de Zadok. Então, aqui diz. Então, ele foi e respondeu para Ezequias. Desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, né? Então ele responde para Ezequias, fala, mas que isso? Que esse monte de coisa aqui? E Azarias vai e responde, olha, desde que o Senhor ordenou que o povo, né, começasse a trazer aqui para a casa de Deus as ofertas, conforme a lei, né, dada a Moisés, nada tem faltado para a gente comer. Nossa, a gente tem comido em abundância. Os sacerdotes levitas aqui, a gente tem comido, tem até sobrado comida aqui pra gente, né? Porque Deus tem abençoado muito a gente, Deus tem abençoado muito o povo dele, né? E é tanta coisa que sobra, rei. Isso daí é o que tá sobrando, a gente não aguenta mais comer, é muita comida, então é o que sobra, isso é as sobras. Porque é muita, eles estão prosperando tanto que a gente já não tem nem mais o que fazer com a oferta que eles estão trazendo. No versículo 11, então,
o rei Ezequias dá uma ordem. E diz assim: o rei Ezequias fala para abrir depósitos, para guardar, para fazer um estoque, né? Numa necessidade, numa urgência, pelo menos tem um estoque ali guardado. E ele manda então fazer um estoque lá dentro do templo, lá na casa do Senhor, para guardar esse extra, né? Não estragar, eles guardam lá. A gente lembra quem fez esses estoques, a gente pensa hoje, a gente pensa já que vai estragar, né? Mas a gente lembra que quem fez estoque desse jeito foi José. Lembra José lá no Egito? Que o sonho lá, quando ele teve a revelação do sonho, que ele tinha que fazer estoque, né? Do trigo, tudo. Ele fez estoque. Para o tempo das vacas magras, né? Ele fez estoque. E aqui eles então fizeram estoque também. Aí então no versículo 12 diz: Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo, né? Então quando eles fizeram o depósito, quando eles abriram realmente o depósito, ninguém roubou. Ele está dizendo, nenhum sacerdote roubou, nenhum levita roubou e pegou dinheiro ou comida. Não, ninguém mexeu com nada. Eles fielmente deixavam no depósito. Ninguém roubava para o seu próprio bolso para comprar coisa para si. Não, eles eram justos. É ali de Deus, eu vou pular. Era isso que eles faziam. No versículo 13, Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia. Esses eram os responsáveis, os superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, né? Então a gente lembra que Conanias e Simei eram os grandões, embaixo de Conanias e Simei estavam esses todos que eu acabei de falar, né? E eles todos foram nomeados pelo rei e pelo sumo sacerdote Azarias. Versículo 14. O levita Coré, filho de Imna e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas, né? Então, esse levita ficava na porta do templo, era ele quem recebia as ofertas e ele era incumbido de distribuir as ofertas ali e as coisas santíssimas também. Era ele que tinha essa responsabilidade. E eles faziam tudo fielmente, não roubavam não, né? Eles faziam tudo certinho. Realmente houve um avivamento verdadeiro aqui, né? Não era interesse realmente, né, de usurpar nada. No versículo 15 continua. Debaixo das ordens dele, né, do que ficava na portaria, quem é que estava? Tava Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias, Secanias, né? E eles estavam nas cidades dos sacerdotes. Então eles ficavam, lembra que quando a gente estudou, a gente viu isso com Moisés e depois com Josué. Deus ele falou, pô, todos os levitas foram escolhidos para trabalhar no templo, legal. E eles não vão ter uma terra, eles não têm herança, só as outras tribos têm, a herança deles sou eu. Mas lembra que Deus criou cidades de refúgio, que eram cidades dos levitas, onde os levitas deveriam morar, né? E nessas cidades os levitas deveriam trabalhar, porque imagina, para Dan, né? Nem todo mundo viria direto lá no templo para aprender sobre Deus, tal. Então os levitas ficariam distribuídos entre as tribos e eles ensinariam as tribos ali distribuídas entre elas, ensinariam eles, ajudariam ali no que fosse necessário. E é isso que está acontecendo aqui. O restante dos sacerdotes eles foram distribuídos para essas cidades de levitas, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos. Então eles foram para essas cidades de levitas e eles distribuíam. A gente lembra que 10% era entregue para os levitas e desses 10% que era entregue para os levitas pegavam 10% e entregavam para os sacerdotes, lembra? Os levitas davam dízimo do dízimo, a gente falou sobre isso, né, já. E o povo vinha lá, entregava 10% para o levita, para alimentar os levitas, e os levitas pegavam e pagavam 10% desses 10% que eles receberam e davam para os sacerdotes. E Deus dizia assim, olha, depois que vocês derem os 10% para os sacerdotes, o que sobrar e vocês dividirem, vocês façam o que vocês quiserem. Se vocês quiserem comprar um carro, se vocês quiserem comprar o que for, vocês podem fazer, porque não é dinheiro que eu vou pedir contas. Mas os 10% vocês têm que dar para os sacerdotes. E é isso que está dizendo aqui. Esse dinheiro que sobrava, né, dando os 10% para os sacerdotes, sobrava um valor dos 10% que foi recebido do povo. E esse valor tinha que ser dividido entre todos os levitas.
E alguns levitas não estavam trabalhando no templo, né? O templo também não ia dar para todos os levitas ficarem lá no templo. Então, alguns sacerdotes foram incumbidos de irem nas cidades, né, de ficarem nas cidades onde tinham levitas, e eles faziam a entrega da parte dele do dízimo. Tá? É isso que está dizendo aqui. Nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Né? Então, eles iam ali, eram divididos em turnos também, né, os sacerdotes, para ficarem indo e pagando ali para todos, tanto os grandes como os pequenos. Então, é levita, né? Não importa se você já tá na idade tal ou já é idoso, não, você recebia, porque pela lei tinha que distribuir para os levitas. Então no versículo 16 diz: exceto aos que estavam registrados nas genealogias dos homens, de 3 para cima, e que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia pelo seu ministério nos seus cargos, segundo os seus turnos. Então eles não iam para lá para entregar para eles, por quê? Porque eles já estavam trabalhando no templo. Então eles recebiam o dinheiro, 10% deles, né? O equivalente aos 10% para ele, lá dentro do templo. Eles trabalham lá dentro do templo, então recebe lá. Versículo 17. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e a dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Olha o detalhe aqui, né? Parecido com Davi, realmente. O cuidado de Ezequias. Ezequias teve o cuidado de fazer um censo para ver quem é levita. Para ver quem é levita, passar sabendo, né, quem é levita, quem não é, de qual família que você vem, qual descendência é de Arão, então você é sacerdote. E ele teve esse cuidado de separar quem era sacerdote, quem não é, e fez um censo, é isso que está dizendo aqui. Então ele fez, né, quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e a dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Então os levitas, ele fez esse registro de 20 anos para cima. Os levitas que tinham 10, 15 anos não foram anotados, mas os de 20 anos para cima foram anotados, né? E eles foram distribuídos segundo os seus turnos, né? Então, eu vou fazer o registro aqui de quem trabalha de manhã no templo, de quem trabalha à tarde no templo, de quem trabalha à noite no templo. E foi fazendo essa divisão. E aqui, os sacerdotes também. Os sacerdotes foram feitos por sua família, né? Então, pela descendência de Arão, mas a família vindo ali pela descendência de Arão, quem era quem. Versículo 18. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas de Deus, né? Então aqui diz que foi registrado até as mulheres, as crianças, as filhas meninas, filhos homens, filhas meninas, foram todos registrados. E aqui diz por que se registrou todos. Porque eles começaram a trabalhar com tanta vontade para Deus, eles se dispuseram tão bem para as coisas santas, que foi digno de tomar nota do nome deles e deixar um registro, né? Foi nesse sentido. Aí aqui diz assim, eles foram, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Eles tiveram muito zelo. Então, foi digno de nota. Gente, era muito difícil anotar nome de mulher. A gente lembra disso, né? Quando houve o censo lá, na época de Moisés, a gente lembra que foi feito um censo. Deus mandou fazer o censo, né? E até para dividir as terras também houve um censo, a gente lembra. E quando foi feito esse censo, era só de homem. Não se fazia censo de mulher. Lembra que teve até as filhas lá, eu esqueci o nome. Tem umas meninas que revolucionaram a história, eu esqueci, gente. É com Z. As filhas de Zafelate. Tem essas meninas. Tá na ponta da minha língua, caramba. Elas não iam receber a herança delas. Vocês lembram disso? Elas não iam receber a herança delas. Aí elas vão e questionam com Moisés isso, que elas têm direito. Falam eu tenho culpa se meu pai morreu novo e não deixou filho homem, só deixou filha mulher. Acho que é filhas de Zofelate, gente, não tô achando. Acho que é as filhas de Zofelate. E elas ficaram na história, foram registradas e Deus deu razão para elas, né? E falou que por causa dessas meninas é que as mulheres começaram a ter direito à herança quando o homem não tivesse filho, o homem não tivesse filho homem, né?
Até então a gente lembra, se ele tem filho homem, só os homens têm direito à herança, as mulheres não tinham direito à herança, tá? Mas aí suponhamos, é isso que elas estavam reclamando, a gente lembra na época que a gente estudou isso, era isso que essas mulheres estavam reclamando. Quando o homem tem, por exemplo, 3 filhas mulheres e um filho homem, o filho homem recebe herança, as mulheres não, nessa época. E esse homem teve filhas, se eu não me engano, eram 5. Ele teve 5 filhas mulheres e nenhum homem. E ele morreu. E então elas falaram: poxa, a gente vai perder o nosso direito à herança porque o nosso pai não teve filho homem. A gente tem culpa? A culpa é nossa. Se o nosso pai morreu cedo e ele não deixou filho homem, não tem nenhum filho homem. E então Deus fala a elas: estão certas. Elas vão ficar sem herança? Não, elas têm direito à herança. Lembra disso? Por isso que o versículo 18 está dizendo isso aqui. Porque no dois versículos anteriores, 16 e 17, fala que houve registro, né? Houve um registro dos sacerdotes, houve registro dos levitas. Aí no versículo 18 fala sobre um registro que parece que é extraordinário. Parece que é um registro que não é comum de se ter. E aqui ele justifica por que foi feito esse registro. Ah, não, porque elas trabalharam com tanta fidelidade, porque houve tão entrega ao Santíssimo de Deus que nós registramos. Parece que ele está justificando por que registrou as mulheres, né? Essa é a impressão que dá no versículo 18. E é isso mesmo que está acontecendo aqui. Porque não era comum você registrar a mulher. Não era comum. No censo você não colocava nome de mulher. Gente, não podia fazer isso. Não se registrava nome de mulher, não se colocava ali, sabe, o nome de mulher, tal, não se fazia isso. Se dava atenção ao homem, não à mulher. E pior as crianças também não, gente. Não colocava criança, não fazia registro de criança, não tinha importância, era homem. E aqui ele diz no versículo 18 que foram registradas as mulheres, os filhos meninos e as filhas meninas. Era algo que não se fazia. Então ele justifica por que foi que ele fez isso, que era algo extraordinário, isso não se faz. Né? Fazer um registro ainda, guardar dentro do templo, um registro com nome de mulheres, com nome de crianças, como assim? Né? E aquele justifica, não, foi sim feita, e eram muitas, viu? Foi uma grande multidão de nome de mulher, de crianças. E foi feito mesmo porque eles foram muito fiéis. Eles agiram com muita honra diante da coisa santíssima, com muito empenho, e por isso que foram registrados. É isso que está falando no versículo 18. Aí no versículo 19 diz assim: dentre os sacerdotes filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções. A todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados, né? Então, assim, a pessoa está registrada, é levita, ele tem direito a receber a porção dele, do que Deus falou, que era para entregar, dos dízimos, do dízimo. A gente lembra que a primícia era só para os sacerdotes, né? A primícia não ia para os levitas, a gente já falou sobre isso. Mas o dízimo ia. O dízimo ia para os levitas e do dízimo, os levitas tinham que pagar dízimo para os sacerdotes. Eles tinham que pegar 10% e dar 10% para os sacerdotes. E com o que sobrou do dízimo deles, eles faziam o que quisessem, que Deus não ia se importar, não. Então, precisava distribuir esse valor para todos os levitas, porque esse valor é de todos os levitas. E aqui diz que todos que eram registrados receberam. Todo mundo que foi registrado recebeu certinho o seu dízimo. Versículo 20. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, fez o que era reto e fez o que era verdadeiro diante de Deus. Em toda a obra que ele começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, ele fez e prosperou. Aqui, a gente vai finalizar aqui hoje, né? E isso é muito importante da gente entender aqui. Aqui está dizendo, deixando bem claro no versículo 21, que tudo que ele fez para servir a Deus, tudo que ele fez em busca do serviço de Deus, prosperou. Toda vez que ele fez para Deus, com um coração sincero, com um intuito verdadeiro, deu certo. E termina desse jeito. E depois já vem, gente, com uma queda. Vem já com
Ezequias cair no 14º ano do reinado dele. Então a gente observa que no primeiro ano do reinado dele, tudo ia bem. Ele tinha um avivamento muito grande, que ele estava servindo muito bem a Deus. Mas vai ter uma queda no reino de Judá e em Ezequias também, a gente vai ver. O rei também vai errar. E a gente observa que vai começar a ter um esfriamento ali, né? Talvez pela tomada do Reino Norte, né? A gente lembra que aqui são 5 anos para tomar o Reino Norte. Depois o Reino Norte vai ser tomado, o povo vai ser levado, né? A Síria é muito cruel quando toma um povo. Então, a Síria vai fazer atrocidades com aquele povo quando tomar eles. Vai maltratar muito. Ainda mais que houve certa resistência. Eles ficaram 3 anos fazendo cerco em torno de Samaria. A gente lembra, o rei da Síria, todo rei que passava pela Síria, ele era muito cruel. E ele gostava de dar exemplos. Então, uma nação foi resistente a ele pegava aquela nação como exemplo para torturar ela bastante, para servir de exemplo para as outras nações, para ninguém mais resistir a eles. E Israel resistiu por 3 anos. O cerco ali vai durar 3 anos. Quando a Síria entra, a Síria vai entrar causando terror lá. Vai causar ali muita desgraça, né? Muito terror. Vai ser muito cruel. Eu já disse até alguns métodos de crueldade da Síria, né? Eles arrancavam a pele da pessoa viva. A pele ficava assim, ó, pendurada, balançando. E eles deixavam a pessoa viva com a pele pendurada andando para servir de exemplo, né? Eles eram assim, furavam o olho da pessoa e deixavam a pessoa andando para servir de exemplo. Era assim. Era esse nível de maldade. E eles fizeram isso com o povo. Imagina, gente, eles fazem isso com quem resiste e deixa eles esperando pouco tempo. Imagina eles ficarem esperando 3 anos para entrarem no reino que já pagava tributo para eles e se rebelou e não quis mais pagar tributo, né? Boa noite, Francisco. Se rebelou e não quis mais pagar tributo. Então, eles entraram e fizeram muita crueldade. Muita. Por isso que mais para frente a gente vai ver, né? A gente tá andando para ir nesse contexto para falar sobre Jonas, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre Jonas, né? Por isso que Jonas não queria pregar em Nínive, né? Teve uma vez que eu tava vendo um filme, pra ver se eu indicava pra vocês no grupo do WhatsApp ou não, né? Às vezes eu indico o filme. E esse filme, ele falava como se Jonas fosse medroso, como se Jonas estivesse com medo da Assíria, né? Como se ele estivesse com medo de ser maltratado na Síria, lá em Nínive, né? E não é isso que a Bíblia diz. Ele não estava com medo da Assíria, Jonas. Jonas não queria que a Assíria fosse salva. Jonas, tanto que no final Jonas fala, ai Deus, por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que se eu falasse a verdade, eles iam se arrepender. E o Senhor não ia matar eles. Porque eles mereciam morrer. Então você vê que o problema de Jonas não é medo, ele não tinha medo da Síria. Ele queria que eles morressem. Ele queria que Deus viesse com ira, né, sobre eles. É essa a questão do livro de Jonas. Então a gente vê agora que aqui diz que tudo o que Ezequias fez, quando ele buscava Deus, deu certo. Então a gente vai ver depois, né, essa degringolada aí, tá? A gente vai começar a acompanhar a história para ver essa queda espiritual. Mas até que isso aconteça, a gente vai estudar alguns salmos. Eu tô vendo aqui, eu deixei separado, a gente vai ler alguns salmos, porque teve alguns salmos que provavelmente foi escrito ali durante o período de Ezequias, ou ainda que não tenha sido escrito durante o período de Ezequias, é um salmo muito oportuno para esse avivamento que a gente está estudando aqui, tá bom? E foi antes da tomada da Síria. Então, eu acho legal a gente estudar esses salmos. E a gente vai começar a estudar alguns salmos agora, que são salmos de devoção, salmos de conversão, de avivamento. Então a gente vai estudar Salmos 100, 49, 46, 47, 83, Salmo 78. E então a gente vai voltar para o livro de Reis, para o livro de... só Reis mesmo, a gente vai voltar para o livro de Crônicas, não fala mais sobre o Reino Norte. A gente vai voltar para o livro de Reis e vamos começar a estudar o início do cerco, tá? O cerco começa, a gente volta para o livro de Oséias. Porque o finalzinho do livro de Oséias, ali do capítulo 10 em diante do livro de Oséias, ele se passa no cerco, durante os 3 anos do cerco ali da Síria, tá bom? Então, amém, gente, amém. Glória a Deus. Que Deus nos guie, nos conduza aí, né? Nos dê sabedoria, amém. Em nome de Jesus, amém, pra gente compreender, né? Entender direitinho o que está acontecendo, né? Antes eu estudava a Bíblia, era tão confuso para mim. Eu lia lá o profeta Jeremias, falava, mas meu Deus, o que esse homem está falando? O que está acontecendo? Era tão distante para mim, né? Porque o livro de Reis já tinha passado
tão antes, né? Eu falei, mas o que tá acontecendo aqui pra ele tá falando isso, né? E agora, né, tá mais fácil da gente entender desse jeito, né? Estudando de forma cronológica, e amém. Espero que a experiência de vocês esteja sendo essa também, porque pra mim tá sendo mais fácil, né? Eu tô entendendo muito mais fácil a história estudando desse jeito, de forma cronológica, né? Então, amém. Gente, que Deus nos abençoe, nos guarde. Fiquem com Deus e até amanhã, com a graça de Deus, pra gente estudar Salmo 100. Tá bom? Amém. Um beijo. Deus abençoe. Deixa eu desligar aqui o Instagram e eu vou perguntar.